Salve galera, daqui Flávio Ricardo e hoje trazendo para vocês mais uma aula sobre CSS. E nessa aula a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai utilizar um arquivo CSS para estilizar nosso HTML e a gente vai entender quais são os elementos que nós vamos estilizar com o CSS. Já tenho esse arquivo HTML criado, né? O meu index já está criado aqui e a partir dele a gente vai já criar um arquivo style.css, né? Ele está vazio aqui por enquanto, mas eu já tenho os nomes das classes aqui. Esse arquivo vai aparecer desse jeito aqui. E para começar, a gente vai fazer o seguinte, galera. No meu arquivo style.css, eu vou colocar HTML. O HTML, ele é o que? A referência da tag HTML. Que está aqui, ó, o começo do meu documento. Eu vou colocar aqui o font size em 24 pixels. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu altero o font size dentro do HTML, eu estou alterando toda a referência. Esse 24 pixels passa a assumir o tamanho do texto de parágrafo e, consequentemente, os outros textos, né, os meus títulos e subtítulos, né, H1, H2 até H6, vão seguir aí uma proporção com base nisso. Isso aqui é só para a gente melhorar a nossa visualização e conseguir trabalhar um pouquinho melhor aqui com o nosso HTML. A primeira coisa que nós vamos estilizar são os nossos textos, né? Então aqui, elementos de texto. E aqui nós temos o font size, né? Eu trouxe esse H3 aqui para mostrar para a gente o font size. E eu tenho uma classe aplicada a essa tag P chamada tamanho, né? Lembrando que para a gente declarar uma classe dentro do HTML, a gente precisa trazer aqui, né, o atributo class igual e colocar entre aspas o nome da classe. E para declarar ela dentro do CSS, o nome começa com um ponto, então ponto tamanho. Agora, apenas a tag que tem essa classe atribuída, né, ou seja, essa tag P exclusivamente está com tamanho atribuído, vai ter o font size alterado. Se eu colocar, por exemplo, para 16 pixels, essa tag P fica com 16 pixels aqui. Se eu colocar para 20 pixels ou 30 pixels, apenas essa tag P vai ter esse tamanho alterado. Ah, eu quero que todas as tags P tenham o tamanho de 30 pixels, então eu coloco aqui a tag P. Né? Mas aí, se eu quiser também que a tag P, que contém tamanho, tenha 30 pixels, eu posso declarar dessa forma. Então eu posso declarar apenas a classe, posso declarar apenas a tag HTML, lembrando que a tag HTML é o meu seletor mais genérico, ou eu posso falar que dentro da tag P, se houver a classe tamanho, ele vai fazer a aplicação nela ali. Vou colocar aqui para 20 pixels para a gente ver um pouquinho mais de diferença. No próximo elemento aqui, a gente vai alterar o font family, né? É a estrutura da fonte, o estilo da fonte que a gente está utilizando, a aparência dela. Vamos ver aqui, ó, família. Então é a classe família. Eu vou colocar aqui família, lembrando que isso é uma classe, então inicia com um ponto. Abrir as chaves. E a propriedade que a gente utiliza para alterar a fonte dentro do CSS é o font family. E o font family ele traz uma lista bem extensa aqui para a gente, pessoal. Por quê? Porque essa lista de fontes ela precisa ser uma fonte disponível no computador do nosso usuário.
Como assim? Fontes são programas de computadores e para que elas funcionem num computador, a gente precisa que ela esteja instalada. Se ela não estiver instalada, né, a gente pode utilizar ela aqui no nosso computador na hora de desenvolver, a gente gostou da fonte, achou ela bacana, usou ela aqui no nosso projeto. Quando a gente distribui esse projeto na web, né, quando a gente publica o nosso site e o nosso cliente lá, nosso usuário, vai acessar o site, se ele não tiver a fonte que a gente utilizou, o que vai acontecer? Essa fonte vai ser trocada no computador do usuário e a aparência do nosso site pode ficar a mais bizarra possível. Então, nós temos alguns grupos de fontes que são tidos como as Web Safe Fonts, né, as fontes seguras para a web. E depois, lógico, a gente vai ver uma forma de utilizar fontes realmente personalizadas. A gente pode utilizar fontes de bancos de fontes como o Google Fonts, como o Adobe Fonts, que é um recurso pago aí para a gente trabalhar com fontes em nossos sites. Ou a gente pode personalizar nossas próprias fontes e embarcar elas no nosso site. Aqui a gente vai trabalhar com um recurso mais básico, que é escolher uma fonte aqui dessa lista de WebSafe Fonts, né? As mais básicas, pessoal, são aqui a serif, né? A serif é essa fonte com serifa padrão que aparece aqui no HTML. Se a gente trocar isso aqui para sans serif, ele vai dar para a gente uma fonte sem serifa. Ele pode também dar outras fontes com base no que podem estar instaladas no computador. Courrier New, Courrier ou uma qualquer monoespaçada. A Franklin Gothic, Arial, Arial Narrow, né? Vai depender do que eu tenho instalado também no computador. Se não tiver nenhuma dessas, vai para uma sans serif. A Gil Sans MT, Calibre ou Trebuchet, né? E se não tiver nenhuma delas, sans serif. Então ele permite aqui que a gente escolha fontes que podem ser semelhantes aí e que podem funcionar bem no nosso site. A gente pode trabalhar como, por exemplo, System UI, né, que ele vai trazer uma fonte de sistema aí. Aqui eu estou utilizando o Windows, mas se você estiver utilizando um Mac, um Linux ou até um Android, ele vai buscar uma fonte padrão de sistema aí para trazer para cá, né? System UI, Apple System, Blink Mac System Font, Segoy UI do Windows, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, né? Tem uma série de fontes aqui que podem ser utilizadas de sistema de acordo com o sistema operacional. Aqui a gente vai deixar por enquanto só uma sans serif para ver essa mudança na fonte aqui, ó, alterando o font family, né? Alterando a fonte desse parágrafo. Para o próximo parágrafo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos alterar a cor. Então, a classe que a gente vai aplicar nele aqui é cor. Então, classe cor. E o atributo que a propriedade, né, ou atributo CSS que a gente utiliza para trocar a cor de um texto é a propriedade color. Color ele pode ser declarado de algumas formas. Posso colocar aqui o nome da cor em inglês, no caso blue. Se eu quiser trocar ele aqui para red, green, e por aí vai, né? Troquei para o verde, tudo mais. Lembrando, cores com nomes. HTML, color names. Aqui no site da W3C, né, tem. Vou fazer meu login aqui. Esse login é gratuito, vocês podem cadastrar nesse site, é bem interessante. E aqui, pessoal, a gente tem 140 color names, né?
eu posso escolher qualquer um desses nomes que vai estar aqui dentro dos quadrinhos e utilizar dentro do meu projeto. Qual que é o problema de utilizar um color name, né? Vou colocar aqui um Blue Violet, para ele trocar a cor da fonte aqui. Qual que é o problema de utilizar um color name, né? Um nome de cor aqui dentro? Primeiro, a gente tem que saber o nome da cor em inglês. E segundo, a gente só tem 140 cores com nomes habilitadas dentro do HTML e do CSS para que a gente possa utilizar. Como a gente tem mais controle, se a gente estiver utilizando um código hexadecimal, né? Um código hexadecimal dá uma liberdade para a gente aí de mais de 16 milhões de cores, então a precisão vai ser muito melhor. Se a gente estiver trabalhando com o projeto de um cliente, muito provavelmente ele vai trazer uma referência de cor para a gente, que vai ser uma cor hexadecimal. Como que eu trabalho com cor hexadecimal? Esse tipo de anotação aqui, começando com um sustenido e 3 octetos, né? São 3 conjuntos aqui de números que vão de 0 a F, né? Lembrando que 00 é a total ausência dessa cor, FF é a total presença dessa cor. O primeiro octeto representa a cor vermelha, o segundo octeto a cor verde e o terceiro octeto a cor azul. Quanto maior o número aqui, né, maior vai ser a presença dessa cor. Depois a gente tem uma aula falando um pouquinho melhor aí a respeito desse modo de cor, mas aqui só para a gente ver a anotação. E se a gente alterar essa cor aqui, né? Por exemplo, colocar um FF aqui no começo, ela vai mais para o lado do vermelho, porque o FF ali no início representa a nossa letra R do RGB. Só voltando aqui para o nosso roxinho. E se a gente quiser alterar essa cor aqui, também a gente tem diversas possibilidades para alteração dela aqui. A gente consegue trabalhar inclusive com algumas transparências aqui dentro dessas cores. Então, isso aqui a gente pode experimentar bastante. A gente pode trocar aqui para uma cor mais clara, para uma cor mais escura. Para um tom mais vermelho. E por aí vai. Posso colocar um nome de cor. E aqui a gente tem diversas possibilidades. Trabalhando com nomes ou com códigos hexadecimal. A gente também pode trabalhar com o código RGB. O RGB a gente vai trabalhar com valores de 0 a 255. E também vai funcionar para a gente trabalhar aí com 16 milhões de cores, né? Um pouco mais de 16 milhões de cores. Agora falando sobre Text Align, né? Os nossos alinhamentos de texto. Nós temos 3 alinhamentos que podem ser utilizados aqui. Eu vou colocar o centralizado, o alinhamento à esquerda e o alinhamento à direita, respectivamente, nesses 3 parágrafos. Então aqui, comentário HTML, alinhamentos, centralizado, aí é Text Align, né? O elemento, o atributo ou a propriedade Text Align, Center. E isso já centralizou o nosso parágrafo aqui.
né? Lembrando que quando a gente centraliza, ele deixa quebradinho nas laterais, o alinhamento é ao centro. Nós temos o alinhamento à direita. Então, vou lá para o Text Align novamente e vou colocar Right. É o nosso último parágrafo aqui, né, dos alinhamentos, que alinhou aqui ao lado direito. E nós temos o esquerda, né? Que é o Text Align Left. Né? Left é o nosso padrão aqui de Text Align. Então, independente da gente estar utilizando ele ou não, né, o nosso texto, por padrão, vai ser alinhado à esquerda aqui no nosso HTML. A gente pode declarar ele explicitamente aqui como Text Align Left ou não. Para as outras, né, para os outros tipos de alinhamento, a gente vai precisar declarar o Center, o Right. Um alinhamento que a gente dificilmente vai utilizar, eu vou até duplicar aqui agora e trazer o justificado, é que o justificado ele funciona da seguinte forma. Text Align Justify. O Justify é esse alinhamento que alinha tanto à direita quanto à esquerda, né? Então aqui eu tenho o início aqui alinhado à esquerda, o fim alinhado à direita e a última linha não. Só que para a web, galera, isso aqui costuma dar um pouquinho de problema, né? Principalmente porque ele vai abrindo ali os dentes entre um conteúdo e outro. E muitas vezes fica bem feio isso daqui para a gente. Então a gente evita usar na web o alinhamento justificado. Não que a gente não possa, mas existem algumas formas de a gente contornar isso e que são mais interessantes. Então, basicamente aqui para as nossas fontes, nós temos o tamanho, né, nossa propriedade font size, a família da fonte, né, ou a troca da fonte aqui no font family. Nós temos o atributo color, que troca a cor da fonte. E temos os nossos alinhamentos, né, que vão permitir que a gente centralize, alinhe à esquerda, à direita ou justificado os nossos textos. Agora, nós vamos para uma parte aqui bem interessante, que são os nossos containers, que são os elementos que podem conter outros elementos dentro do HTML. E o nosso elemento mais básico aqui é a div, pessoal. Então, a gente pode chegar aqui e selecionar a div, né? Usei como seletor aqui dentro do CSS uma div, e aqui a gente pode trabalhar com algumas propriedades. Width, né? Eu vou colocar aqui 300 pixels e vou colocar aqui height de 200 pixels. O que esse primeiro valor faz para a gente? Largura do elemento. E o segundo atributo, a altura do elemento. E aqui vocês viram que já aconteceu um espaço, né? Por quê? Porque teoricamente agora eu tenho elementos que estão aqui ocupando esse espaço. E agora a gente vai estilizar as bordas. Só que agora, pessoal, a gente vai continuar, né, estilizando borda dentro desse mesmo elemento, né, desse mesmo seletor div. Por quê?
Apesar, né, de eu ter as classes aqui, a gente vai utilizar isso aqui para fazer algumas formatações adicionais. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar bordas. A propriedade CSS que permite incluir as bordas é o border, né? E ela tem 3 valores que precisam ser passados. O primeiro é a espessura. Eu coloquei aqui uma borda de 1 pixel. O segundo valor, ele é o tipo da borda, que a gente vai colocar como sólido. E o terceiro valor é a cor da borda. Eu vou colocar aqui como blue. E com isso, pessoal, eu já coloquei aqui bordas azuis em todos os meus elementos div. Por quê? Porque eu estou utilizando aqui, né, a minha tag HTML, ou seja, meu seletor mais genérico. Onde tiver div aqui, ele vai pegar e vai colocar nessa cor. Eu vou até trocar a largura aqui para 500, para que ele consiga distribuir os elementos que eu coloquei aqui dentro, ó. E a gente já vê algumas propriedades mais interessantes disso aqui também. Então, o básico que a gente pode formatar é numa div, largura, altura, borda, né? Mas a gente vai ver outras coisas também. Eu tenho aqui agora, né, uma classe bordas aplicada, onde na minha segunda div, né? Então, estilizando bordas. E aqui, pessoal, se eu colocar o meu seletor bordas, né, eu posso trabalhar com border. Vou colocar agora 2 pixels solid red. Ele vai fazer o quê? Ele vai deixar a minha borda mais espessa e em vermelho. Só que border, né? Esse aqui é o que a gente chama de shorthand, né? É o nossa descrição mais curta de borda. Eu vou comentar essa descrição de borda aqui agora e vou colocar um longhand, né? Que é border top. Vou colocar 5 pixels sólido e red. E ele vai fazer o quê? Ele vai estilizar só a borda de cima. E aqui eu posso trabalhar com bordas separadas. Border right, ou seja, minha borda da direita. 5 pixels solid. Opa! Dashed. Blue. Agora eu vou ter uma borda tracejada em azul. Eu posso ter um border bottom de 5 pixels dotted green. Então agora eu tenho uma linha pontilhada em verde aqui. Eu vou até aumentar essas medidas aqui para 10, pessoal, para a gente enxergar bem essas bordas. É um negócio bem interessante, né? Então a gente tem essa flexibilidade de trabalhar com diferentes bordas no mesmo elemento. Basta a gente declarar, né? Top é a nossa borda superior. Vou colocar aqui, ó, borda superior. Borda direita. Borda esquerda. Opa, borda inferior, né? E a nossa borda esquerda, que vai ser o border left. Vou colocar aqui 10 pixels.
double magenta. E ele trouxe uma borda dupla aqui pra gente. Então tem alguns nomezinhos que a gente pode utilizar. O mais comum, pessoal, é o nosso Solid, né? A gente geralmente não trabalha com bordas tão fantasiosas aqui no nos nossos projetos. A gente trabalha com algumas coisas mais simples, mas é possível também trabalhar com bordas dessa maneira. Outra coisa que a gente vai estilizar aqui é o nosso background, né, que é o preenchimento da forma. Então, trouxe aqui, ó, BG, para a gente se familiarizar com o termo, né? Então, agora, ponto BG, a gente vai escrever BG aqui, né, que é background. O background já ficou preto aqui. Ou esse aqui é o shorthand, né? A gente pode trabalhar com background color, né? Porque a gente tem outras propriedades de background também que a gente pode utilizar. Então, esse aqui é a nossa cor de preenchimento, galera. Essa cor de preenchimento, ela pode ser alterada aqui para a cor que a gente quiser. Se eu quiser colocar um cinza claro, atualizei aqui, ó, já está preenchido com um cinza claro. Se eu quiser isso aqui vermelho, e aqui também a gente consegue trabalhar com cores com nomes. Então, aqui a gente pode trocar a cor de fundo da nossa div. E no próximo elemento, né, eu vou estilizar o Border Radius, que são nossas bordas arredondadas. Vou trazer aqui, ó, a classe Border Radius. Então, Border Radius. E a propriedade é exatamente Border Radius que a gente vai utilizar. A gente pode utilizar, eu vou colocar aqui, pessoal, Border Radius 1. E vou trazer um Border Radius 2 aqui para vocês verem essa diferença também. Então, tenho dois Border Radius aqui dentro. Vou só colocar os numerozinhos aqui para separar eles. Então, a gente vai estilizar Border Radius 1 e Border Radius 2. O Border Radius 1, a gente vai utilizar o nosso shorthand, né? Nossa expressão mais curta. 10 pixels. Ou vou colocar aqui 20 pixels para a gente conseguir enxergar bem. E a gente vai ter um canto arredondado em 20 pixels aqui nesse elemento. Se a gente aumentar para 50, por exemplo, ele arredondou mais. Se a gente diminuir para 10, a gente vai ver um arredondamento bem menor. Então aqui a gente já conseguiu perceber bem, né, as nossos arredondamentos do canto desses retângulos. Inclusive, pessoal, se eu colocar aqui que a largura desse cara que tem o Border Radius é 200 pixels, que é a mesma que eu tenho na altura, e colocar o Border Radius em 50%, aí eu consigo desenhar um círculo utilizando CSS e HTML. Mas depois a gente
entende um pouquinho melhor dessas propriedades aqui do Border Radius. Por quê? Porque a gente precisa ir para o Border Radius 2 agora. E o Border Radius 2 é o que a gente pode trabalhar de forma independente. Eu posso ter aqui Border Top Left Radius, ou seja, a borda superior esquerda, o raio da borda superior esquerda, 30 pixels. E ele fez o quê? Só um lado. Então, deixa eu colocar o comentário aqui. Raio da borda superior esquerda. E aí a gente vem numa sequência girando em sentido horário. Então a gente tem aqui raio da borda superior direita. É o nosso border top right radius. Vou colocar agora 40 pixels. Ele vai dar um canto um pouquinho maior aqui, então a gente vê uma diferença. Vou colocar 50 aqui para a gente observar ali mais eficiente, né? A gente vê que está maior aqui. Aí depois nós temos o raio da borda inferior direita, que é o nosso border bottom right radius. Eu vou colocar agora 100 pixels. E a gente começa a trabalhar numa forma bem diferenciada aqui. E por último, a gente tem aqui o raio da borda inferior esquerda. Border bottom left radius. Eu vou colocar aqui 150 pixels. E a gente tem uma forma bem diferenciada aqui que a gente pode utilizar. Então, o primeiro, utilizando o shorthand aqui, a gente pode trabalhar tanto em porcentagem quanto em pixels, né? E aqui a gente trabalha de forma independente cada um dos 4 cantos do nosso elemento e consegue criar novas formas com ele. Nossa próxima formatação agora, pessoal, é sobre margens e pads, né? São os nossos espaçamentos internos e externos. Reparem que aqui a gente não fez nenhum reset nesse CSS, justamente para ele manter ali as características padrão do nosso HTML, e a gente vai ver a diferença dessas margens aqui. Então eu coloquei 3 elementos de margem aqui, ó, margem 1, margem 2 e margem 3. E vou escrever esses elementos aqui. Margem 1, né, posso duplicar ele aqui. Margem 2 e margem 3. E aqui eu vou colocar, né, os atributos margem. Inicialmente, pessoal, eu vou colocar a margem aqui só no primeiro, 20 pixels. E a gente vê que ele já se afastou tanto de cima quanto na lateral, quanto embaixo aqui. Se eu aumentar esse valor para 40 e salvar, a gente vê que ele aumentou mais ainda. No margem 2 aqui, eu vou pegar só um lado, eu vou colocar só o margem left, né? A margem que está à esquerda, e vou colocar aqui 100 pixels. E a gente consegue ver que eu empurrei ele 100 pixels para cá, mas ele está grudado no elemento de baixo porque ele não tem
um margem bottom. Então eu vou colocar um margem bottom nele aqui, margem inferior, e vou colocar uma margem inferior de 30 pixels. Ele acabou de afastar 30 pixels. O de cima aqui, pessoal, está com 40. Como que a gente pode especificar margem aqui dentro do nosso CSS? Se eu colocar 40, ele vai colocar 40 para qualquer lado. Em cima, direita, inferior e esquerda. Se eu colocar dois valores, ele vai entender como? Que o primeiro valor trata do eixo Y, ou seja, em cima e embaixo, e um segundo valor trata do eixo X, ou seja, esquerda e direita. Então aqui ele vai fazer isso. Ele afastou. Margem left do segundo aqui era 100. Então agora a gente viu que ele colocou 80. Ele colocou 80 do início aqui. 40 em cima, 40 embaixo. Ou se eu colocar 4 valores, ele vai entender que eu estou fazendo o quê? Que o primeiro valor é o valor que eu tenho em cima da margem. O segundo é minha margem direita. O terceiro, minha margem inferior. E o quarto, a minha margem esquerda. Então, margem a gente pode configurar. Margem total, quando é só um valor. Pode ser margem Y e X, quando são dois valores. Ou margem topo, direita, inferior e esquerda, quando são 4 valores. Ainda podemos especificar aqui, né, como uma única margem. Por exemplo, vou colocar aqui margem left apenas e colocar 200 pixels. E agora ele vai pegar o meu terceiro elemento e empurrar 200 pixels aqui, a margem esquerda dele. E agora a gente vai ver os nossos paddings, né, que a gente pode combinar também com as margens, mas eu trouxe aqui os paddings, né, que são esses últimos elementos aqui que a gente vai utilizar agora nesse pequeno exercício, né, de CSS. Então eu tenho aqui o padding 13, o padding 23 e o padding 33. Ou posso colocar aqui padding 1, 2 e 3 para ficar mais fácil. Então vamos lá aos nossos paddings, né? Padding 1, vou duplicar ele aqui já para facilitar a vida. Padding 2 e padding 3. Padding 1, eu vou colocar aqui, pessoal, P40, né? Um padding de 40 pixels. Ele aumentou o tamanho do meu elemento, né? Porque o padding tem essa propriedade aqui, né? De aumentar o meu elemento caso eu não tenha feito reset, caso eu não esteja utilizando lá um box size, né? A gente tem que prestar atenção lá no nosso box model do HTML. Então, mais uma vez, o shorthand ele vai atribuir aqui padding igual
para os 4 lados. E é o espaçamento interno que ele vai atribuir aqui. Eu vou até fazer o seguinte, pessoal, aqui eu vou colocar a altura automática. Não, vou deixar sem altura automática aqui mesmo, fica mais fácil agora, depois a gente vê essa questão de altura automática. Depois nós temos aqui, pessoal, no padding 2, eu vou colocar a anotação de padding para y e x, que vai funcionar como nós temos lá nos margens, né? Então, padding para y e x, então vou colocar a anotação de padding. O primeiro valor é para x, o segundo valor é para y. Então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar 50 pixels em cima e 50 pixels embaixo, e nas laterais ele vai deixar com 100 pixels. E a nossa última, né, anotação de padding aqui, nossa penúltima anotação de padding, é o padding que pode trabalhar com 4 lados distintos na mesma anotação. Como? Vou colocar aqui 10 pixels, 20 pixels, 30 pixels e 40 pixels. Então o nosso terceiro aqui ele tem tamanhos diferentes para cada lado. E agora, só para complementar, eu vou trazer aqui um padding 4. Fechou minha div aqui. Um padding 4. E agora nós podemos fazer o que com esse padding 4, né? Esse seletor aqui, a gente pode especificar padding top. Vou colocar aqui 100 pixels. Padding right 100 pixels. Padding bottom, vou colocar 120 pixels, só para a gente enxergar bem essas diferenças aqui. E padding left, vou colocar 30 pixels. E a gente vai enxergar isso aqui. Então, tem todas essas possibilidades aqui dentro. O que é mais interessante, pessoal, é que a gente pode combinar as nossas propriedades aqui. Aqui eu estava falando de padding, aqui eu estava falando de margem, aqui eu estava falando de borda, borda arredondada, né? O nosso border radius, background. Mas a gente consegue ter um elemento que a gente consegue fazer uma formatação completa. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui no topo da nossa página, logo abaixo do nosso H1 aqui, né, que é o nosso título, né, estilizando HTML com CSS3, vou trazer aqui, antes dos elementos de texto, uma div chamada retângulo. Só a div chamada retângulo aqui. Ele já trouxe aqui para a gente um retângulo. E agora a gente pode retângulo
estilizar isso aqui. Largura de 500 pixels, altura de 100 pixels, border 1 pixel, solid red, para deixar vermelho, né? Vou deixar ela aqui com 600 pixels para ficar mais larga. Eu posso combinar aqui um border radius de 20 pixels para ele ficar com as bordas arredondadas. Posso colocar um background color uma cor mais clarinha aqui. E posso também trabalhar com margens, por exemplo, 20 pixels. E se eu colocar alto no segundo valor, eu tenho uma possibilidade aqui bem interessante. Quando eu coloco apenas no margem, viu, galera? A medida alto, ele centraliza na vertical aí, né, da nossa página. Então ele coloca no centro da nossa página a nossa div. É um recurso bem interessante que a gente tem aqui para fazer isso. Então a gente pode combinar essas propriedades do CSS para estilizar elementos do nosso HTML de uma forma muito mais interessante. E se eu quiser agora, eu posso até trazer esse título elementos de texto para dentro dessa div. E posso falar que ele tem um text align center. Acabo de conseguir colocar um texto dentro de uma caixa aqui, ó, que é só o texto dentro de uma div, de uma forma bem interessante e com uma aparência muito mais legal para a gente. Eu espero que essa aula tenha ajudado bastante, né, a entender um pouquinho mais das nossas propriedades que podem ser utilizadas para a estilização dos elementos HTML com CSS. O código dessa aula está disponível no GitHub, no link da descrição aqui desse vídeo. E o exercício consta lá dentro do GitHub para vocês, galera. Um grande abraço e até a próxima.